Muito bem-vindo, você que está aqui a partir do PIG, Programa de Invasões Gentis, assistindo às aulas na Cron TV, já está curtindo, compartilhando. Você, extraterrestre de outro planeta, que está participando desse programa para entender como funcionam os terráqueos e quando chegar aqui ser bastante gentil com todos eles, fica ligado porque na aula de hoje nós vamos falar sobre habitat, alimentação, aparência e gênero dos terráqueos. Já pega o seu material, abre suas telas. Estamos aqui concentrados nesse processo de canalização reversa para passar para você os conhecimentos dos terráqueos, que são poucos, mas são importantes para quem está chegando. Bora para a aula? Bora, né? Meu nome é Alexandra Lopes e eu estou aqui estou aqui diretamente imbuída dessa missão que é contar para vocês de outros planetas o que significa ser um terráqueo no planeta, para que vocês cheguem aqui e tenham mais condições de entender o que vocês vão encontrar. Não vai ser fácil, mas será possível, principalmente porque vocês estão determinados a pegar o máximo de informações possíveis. E aí eu digo também para terráqueos que estiverem assistindo a esta aula, não se importarem muito, alguns conceitos eles já sabem, já passaram por isso de outras invasões, só que relembrando agora na modernidade. A aula de hoje, ela está baseada em aspectos estanques do planeta, aspectos importantes para os terráqueos, que são habitat, alimentação, aparência e gênero. São questões com as quais vocês vão se deparar aqui, são muito diferentes das questões com as quais vocês lidam nos outros planetas, e é por isso que é importante que vocês saibam como terráqueos pensam a respeito disso. Todas as outras informações, as imagens, os pontos, as localizações, vocês peguem aí na biblioteca Akáshica, que é um material, a plataforma de apoio que vocês têm para ter as imagens, ok? Nossa outra aula ficou muito comprida, a menina da holografia reclamou bastante, e aí a gente vai fazer alguma coisa um pouquinho mais curta hoje para que vocês usem menos anos-luz aí para entender a informação, ok? Terráqueos são de longe a espécie dominante no planeta. Isso é o que eles acham. Eles não sabem a quantidade que existe de insetos, por exemplo, principalmente um determinado tipo de cupim que está em todos os ecossistemas e eles não têm noção disso. Então eles acham que eles são a espécie dominante. O fato é que, na realidade, eles são encontrados em quase todas as áreas do planeta. Eles existem há cerca de 200 mil anos e alcançaram a forma atual há aproximadamente 30 mil anos. Essa forma de Homo sapiens sapiens que existe agora. Os terráqueos são as únicas espécies a viver nos 4 ecossistemas terrestres. 1/3 da superfície da Terra está coberta por terráqueos, o que é muito pouco, né? Então, 1/3 da superfície da Terra está coberta por terráqueos. Tem muito da superfície da Terra coberta por água. É bastante, eles acham que é bastante. Junto com outros animais, os terráqueos habitam todos os continentes da Terra, exceto a Antártica. Os terráqueos são encontrados principalmente acima do solo. Essa é uma característica que vocês vão ver bastante, muito diferente de vários planetas que a gente já tem notícias e que vocês mandam aí mensagens e fotos no Instagram cósmico de vocês, das condições de moradia de vocês. Mas aqui no planeta Terra, a maior parte dos terráqueos está acima da superfície. É por isso que quase todos eles reclamam tanto das condições de metrô quanto dos abrigos antibomba. Ninguém gosta de ficar em caverna encasullado, principalmente abaixo da terra. Eles preferem áreas com clima temperado e nem muito frio, e também não muito seco. Muitos humanos vivem em grupos chamados vilarejos ou cidades, o que não é nada diferente do que vocês já viram aí em termos de colmeias, de ninhos, de pombais, de coisas assim. Não é diferente. São vilarejos, são cidades que têm aí
estruturas de moradia, às vezes verticais, às vezes horizontais, mas sempre vai lembrar alguma coisa animal não humana. Os terráqueos são encontrados em desertos, em costas, em florestas, em pastagens e montanhas, e eles se acham uma das espécies mais adaptáveis, apesar de terem uma tolerância muito grande aos extremos, principalmente. Então, se é muito quente ou se é muito frio, se é muito quente, se é muito frio, extremo, se é muito seco, se é muito úmido, os extremos, eles não gostam, eles não toleram. Outra coisa, um habitat que os terráqueos não toleram muito é condomínio. Condomínio, principalmente porque tem reunião de condomínio, que é uma coisa que eu espero que vocês não tenham muito contato, porque é uma das disputas mais ferozes no planeta Terra, são as reuniões de condomínio. Como os terráqueos são a espécie mais adaptável, segundo o que eles acham, eles também acham que esta capacidade de adaptação aumentou a inteligência deles, aumentou a habilidade, porque eles conseguem viver em vários lugares. Sim, de certa maneira, para viver em alguns habitats, eles tiveram que inventar meios de se cobrir, meios de regular a temperatura e outros tipos de arquitetura e de estruturas. Mas animais também fazem isso, vegetais também fazem isso, minerais também fazem isso. Não é uma exclusividade de humanos, ok? Do animal humano. O habitat em que as pessoas vivem pode afetar a saúde delas. Então, se alguém vive numa ilha que não tem água potável ou que não tem comida, teoricamente aquele terráqueo não seria capaz de sobreviver por um longo tempo. Então, assim, olha, para resumir, os terráqueos são capazes de se adaptar a qualquer ecossistema, desde que esse ecossistema seja confortável. É isso. É simples assim. Quanto à aparência, o corpo humano é composto de muitas formas diferentes, todas elas com seus nomes distintos, e os terráqueos, ao final de uma vida, saberão o nome de 5% das partes do seu corpo. Eles não sabem o nome dos órgãos internos, eles não sabem o nome dos ossos, eles não sabem o nome das substâncias. E geralmente, quando eles precisam ir até um médico para tratar de alguma doença, eles falam dói aqui. E este aqui pode ser a barriga, que é enorme no humano. Cabeça, tronco, braços, pernas, mãos, pés compõem um corpo humano completo. Além dessas partes, eles contêm outras características que são muito diferentes das de vocês, então prestem atenção. Humanos têm 2 olhos, 2 orelhas, um nariz e uma boca na face, que é a maior forma de comunicação através da linguagem e através das expressões. Portanto, vocês têm que entender que, teoricamente, pela anatomia humana, os terráqueos deveriam privilegiar mais o ouvir, porque são 2 orelhas, e menos falar, porque é uma boca, mas é ao contrário que acontece aqui. Como já foi dito, terráqueos têm cabeça, pescoço, braços, pernas, pés e não tem partes adicionais. Não tem cauda, não tem mais do que uma cabeça. Poderia ter, às vezes nasce com, mas não é como vocês que tem aí abundância de outras partes de seus corpos biológicos. Então, aqui não é como quando nasce um humano terráqueo, ele vai nascer com uma cabeça. É estranho que não nasça com uma cabeça, aceitável, porque como é aceitável qualquer outra coisa que aconteça com um corpo biológico. O ser humano acha que é o único animal que anda sobre 2 pés. Ele não lembra de mais nenhum que ande sobre 2 pés. Eu tenho certeza que vocês conseguem enumerar vários outros, mas ele acha o máximo o fato de andar sobre 2 pés. Ele não consegue andar nem correr, ele
consegue se locomover, mas não consegue correr com os 4 membros. Então, vantagens e desvantagens. A altura dos terráqueos adultos varia em média entre os mais baixos, a média de 1,47 m, os mais altos, a média é de 1,75 m. E aí, todas as combinações possíveis para menos disso, para mais disso e entre isso. Aqui as coisas são individualizadas. O cabelo humano é algo que os terráqueos prezam demais. O cabelo humano é composto por várias camadas de fios, que são sobrepostas, de células mortas. E a cor deste cabelo e a textura vai variar de indivíduo para indivíduo, bem como a cor de seus olhos também varia de indivíduo para indivíduo. Os terráqueos são os únicos mamíferos que têm uma variação grande na aparência de pessoa para pessoa. Muito, muito, muito diferentes entre si. E isso se deve aos vários fatores, tanto de evolução quanto ao próprio ambiente no qual eles se desenvolveram ao longo dos milênios. Mas uma coisa muito discutida na Terra é a cor dos terráqueos. Parece que ao longo da experiência no planeta, eles não adaptaram os olhos para enxergar na totalidade. Então, o que um terráqueo vê? Um terráqueo vê um espectro que vai de marrom escuro a rosa avermelhado. É isso o que ele vê. Para vocês, o que precisa fazer é aplicar a regra de quanto mais brilhante é o corpo energético, mais adaptado e mais harmônico está aquele terráqueo. É a regra cósmica, não é a regra da cor do que aquela população do planeta enxerga. É a regra cósmica. Quanto mais brilhante, mais adaptado e mais harmônico está naquele agora aquela individualização, tá? Bom, falamos de habitat, falamos de aparência e agora falemos de alimentação. A alimentação também para vocês vai ser uma questão delicada. Vocês vão experimentar coisas aqui, principalmente se vocês estiverem em missão, camuflados como terráqueos. Vocês vão experimentar coisas completamente diferentes de qualquer sabor ou experiência que vocês já tenham tido. A comida na Terra é sim uma das maneiras de sobrevivência mais privilegiada, tá? Humanos terráqueos acham que é a alimentação consumida de forma material pela boca, passando aí por todo o sistema digestivo, que vai manter a sua vida biológica, tá? Então é por isso que terráqueos comem todos os dias, várias vezes ao dia, para garantir uma nutrição discutível, no mínimo discutível. Mas alguns terráqueos não comem. Então, muitos terráqueos comem todos os dias, várias vezes por dia, e muitos terráqueos não comem. Muitos terráqueos não comem não porque eles não queiram comer, mas porque a comida está numa categoria muito valorizada e tudo que é valorizado aqui no planeta não é dividido. Guardem essa regra. No planeta Terra, o que é valorizado não é dividido. Comida é valorizada, comida não é dividida. Por isso que existem terráqueos com grandes despensas lotadas de alimento e mesmo que haja alguém ao lado, na habitação ao lado, que não tenha alimento nenhum estocado, a comida que existe em excesso, ela não será repartida. Não pensem em pedir comida para um terráqueo se vocês sentirem fome, porque isto não vai rolar. São pouquíssimos os terráqueos que fazem divisão de comida ou que valorizam no outro a necessidade que ele mesmo tem. Então, é bem complicada a questão de alimentação aqui no planeta. Tragam os lanchinhos de vocês, venham com suas lancheirinhas, venham abastecidos, coloquem coisas assim extra, porque se depender da boa vontade de terráqueos de dividir comida, vocês não vão conseguir, tá? Então, por favor, levem isso em consideração,
Porque pegar comida do outro é visto como um ato de hostilidade, mesmo sendo uma das coisas sabidas para a sobrevivência. Não é a única, né? Os terráqueos não descobriram ainda outros meios de sobreviver que não se alimentando. E, por outro lado, a hidratação, que consumo de água, que é o material que o próprio planeta fornece, para que isso seja bem feito, para que essa sobrevivência seja bem executada, não é tão valorizado. Então, come-se muito mais do que bebe-se água, que é o que o planeta oferece para que humanos e animais e vegetais e minerais sobrevivam. É gratuito até um determinado nível, tá? Se for pegar no rio, é gratuito. Se você quiser ter água dentro da sua habitação, não é gratuito mais, tá? Mas a terra gratuitamente fornece. É alguma coisa que eles vão ter que resolver ao longo do tempo, porque é bem estranha essa relação, mas também não é um problema de vocês, tá? Os terráqueos consomem cerca de 2.500 calorias por dia. Para vocês terem uma noção do que isso significa no organismo de um terráqueo, 2.500 calorias num dia daria para alimentar energia suficiente para acender uma lâmpada de 75 watts durante 24 horas. 75 watts durante 24 horas. 2.500 calorias. Mas elas vão assim, ó. Vão assim, ó. Se perdem, que é a beleza, é muito rápido. Nem ligam para o que estão consumindo. E grande parte dos terráqueos que podem, que tem alimento à disposição, consomem muito, muito, muito mais do que 2.500 calorias. Curiosamente, os terráqueos que mais consomem calorias são os que menos saem do lugar e menos gastam calorias. É completamente desproporcional. Isso não foi aprendido ainda na sua totalidade e é alguma coisa para que vocês também ajudem quando estiverem aí na missão de invasão em massa, que vocês ajudem a equilibrar estas questões, tá? Nosso último assunto de hoje são as questões de gênero. Bom, existem 7 bilhões de pessoas em todo o mundo contadas oficialmente. Sabemos pelos cálculos de vocês, vocês já passaram esses cálculos para a gente, que são mais de 12 bilhões. Talvez por isso queira se reduzir a população do planeta e aí coloca-se a culpa no clima e coisas assim, mas realmente nós estamos para lá de 12 bilhões, segundo o que vocês já contaram para a gente. Mas a gente aqui coloca a culpa tanto no censo, nos órgãos oficiais, em tudo isso. 12 bilhões de habitantes ou 7 bilhões de terráqueos humanos no planeta, e o maior problema deste milênio é a questão gênero. Nenhuma outra. Gênero é o assunto do momento. É muito complicado para que terráqueos entendam, mas também, por outro lado, é muito importante para o futuro da humanidade que esses conceitos sejam completamente compreendidos. Por isso que nós pedimos, eu em nome aqui de muitas outras pessoas que gostariam de viver de forma mais harmônica, nós pedimos encarecidamente que quando vocês vierem para cá em massa, vocês expliquem pros terráqueos, sei lá como, através de campanhas, através de aulas, através de palestras, discussões, eu não sei como vocês vão fazer isso, alguma coisa que é tão complicada. Para os extraterrestres que chegaram agora, que chegaram nessa aula, direto nesse módulo, não passaram pelos outros módulos, existe aqui uma divisão científica. Todos os seres vivos são divididos e classificados. A espécie humana, da qual terráqueos humanos são os elementos, é dividida em duas subespécies. O Homo sapiens idalto, que são os humanos arcaicos, e o Homo sapiens sapiens, que são os humanos modernos. Tudo bem?
Um humano é um animal que é a única espécie viva no gênero Homo. Assim, gênero Homo é o único gênero que existe entre terráqueos humanos. E é justamente por isso que é tão complicado de entender. Terráqueos não entendem que todos eles fazem parte de apenas um gênero, o gênero Homo. E toda e qualquer outra discussão não pode ser feita no nível coletivo, porque não é alguma coisa para a qual você precise opinar. Eu concordo ou eu não concordo. Eu não concordo que eu sou do gênero Homo. Peraí, só tem um gênero. Todos nós somos do gênero Homo. Desculpem, o resto é sem sentido de discutir. Tá bom? Assim, acabamos nossa aula de hoje com esses 4 aspectos. Na próxima aula, nós vamos ver um tema bastante sensível. Venham preparados. O tema da próxima aula é tudo o que você precisa saber sobre o humor dos terráqueos para não ser exterminado pelo perigosíssimo raio cancelador. Tem um raio aqui nesta civilização, neste agora do planeta Terra, que é o raio cancelador. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula, com aspectos relacionados ao humor dos terráqueos. Não anda muito bom. Não é um bom momento. Esta temporada não é uma boa temporada para invadir o planeta. Então, vá estudando, recorra ao conhecimento da biblioteca acástica, vá fazendo suas atividades. De atividade para essa semana, peço para que vocês peguem o tão conhecido Códex, que está disseminado entre 9 dimensões de planetas em evolução, a Terra é um deles. Peguem o Códex e tentem aplicar, dentro do que a gente já falou na aula passada e nesta aula, justamente estas questões, tá? Habitat, aparência, gênero e alimentação, com as leis do Códex. O que vocês conseguem entender para o planeta Terra em termos de desenvolvimento, ok? Para terráqueos que não saibam o que significa o Códex, tem um link aqui na descrição para você baixar o Códex gratuitamente. O Códex é o livro de exercício, é o livro texto e de exercício de todas as dimensões que passaram pela transição planetária em 2012. Então, não foi só o planeta Terra que passou pela transição planetária, todos os outros planetas de terceira a nona dimensão passaram por isso e o Códex serve para todos eles, ok? Então, para todos nós. E você que já é um ser interdimensional para lá da nona dimensão, para lá da quinta dimensão, para lá de outra dimensão, por favor, também estude e, por gentileza, ao chegar aqui, seja gentil. Beijo, beijo, até a próxima semana para nossa próxima aula, Manual da Terra para ETs. Tchau, tchau.